Paz seja convosco, amém? Te convido a se colocar de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Santo, santo, santo é o Senhor. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor toda adoração. Nós te louvamos, nós te glorificamos. Santo é o nome do Senhor. Venha receber, meu Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Entregamos, meu Deus, diante do Senhor as nossas vidas. Entregamos, meu Deus, a nossa casa, a nossa família. Esse momento, meu Deus, nós dedicamos a tua presença. Venha receber, Senhor, o nosso louvor e adoração. Espírito Santo de Deus, seja à vontade para ministrar no meio da sua igreja, em tua presença. No nome do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor digno de louvor, na cidade do nosso Cristo Santo monte. Alegria de toda a terra.
A Deus todo o louvor. Desejado aqui, nada se compara com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, cante pra casa. Deixa Deus ouvir você cantando. Ele veio me buscar. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele veio e com ele o Messias aguardado, ele vem me cante o nome dele, o Messias aguardado, ele vem.
tua igreja te espera, a tua igreja clama pela tua presença. Apressa-te, Senhor, apressa-te, Senhor. A noiva diz: vem. A tua igreja diz: Maranata. A tua igreja te chama, Senhor Jesus. A noiva aguarda pelo noivo. Aleluia, 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 aleluia. Santo e glorificado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Esse momento, irmãos, é um momento muito especial, porque nós cantamos a volta do Senhor Jesus. Enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Dois anjos Maria viu, e eles perguntaram: Maria, por que chora? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se volta para trás, veio já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e me pergunta: Maria, por que chora? Maria, por que me buscas? Maria, faça por favor, não me procure em os mortos, porque depois vou parar. E avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Para eles que ainda não acabou, e que aqui a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos, ela correu. E ao chegar lá, ela disse assim: senta todo mundo aí, e eu vou contar o que aconteceu. Até
séculos dos séculos. Nosso Senhor vive e reina de eternidade em eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque a mão direita na altura do seu coração. Oferece o seu coração para Deus antes de nós passarmos ao momento da palavra. Nós vamos mais uma vez declarar nesse lugar que a igreja espera pelo Senhor Jesus. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater vou abrir pra você entrar. Só bater vou abrir pra você entrar. Suas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta.
Isaías 55. Isaías 55. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. Isaías, capítulo de número 55. Quem encontrou diz amém? Amém. Versículo de número 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. Obrigado, Deus, por cada vida, por cada família que está representada aqui. Aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, que o Senhor possa abençoá-los com a mesma unção que será ministrada aqui em nome de Jesus. Deus querido, que essa mensagem ela possa encontrar os nossos corações, que estejamos nós aqui com o coração, cada um com o coração aberto para o Senhor, para ouvir a Tua palavra, que essa palavra ela venha produzir frutos ao Senhor através de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém
E graças a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Irmãos, o que eu vou te falar aqui na introdução da mensagem serve para você entender a mensagem no final, amém? Então você tem que entender a introdução, você tem que entender o que eu vou te falar aqui agora, porque senão você vai ficar perdido depois. A gente sempre ouviu falar que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, sim ou não? Virou canção, né? Os sonhos de Deus, né? Mas essa ideia parte desse contexto aqui. Na realidade, aqui não diz que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. No versículo 9 está escrito assim, ó, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se você pesquisar a respeito dos sonhos de Deus serem maiores que os nossos, vai aparecer Isaías 55:8, vai aparecer Jeremias 29, a partir do 9 até o 11, porque os meus pensamentos ao vosso respeito são pensamentos de paz, não de mal, dentre outros. Porém, não está dizendo que os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. A Bíblia vai dizer no livro de Efésios que Deus é infinitamente fiel para fazer mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, através, dele. E Isaías 55, o capítulo todo, ele é escrito no tempo, ou seja, o contexto de Isaías 55 é no período do exílio babilônico. Você sabe o que é o exílio babilônico? Sim ou não? Amém, irmãos? O exílio babilônico, a gente sabe que Nabucodonosor, ele leva cativo o povo de Deus. Aí vem a história, pastor, mas eu não sei onde é que diz isso, irmãos. Aí, lá vai até falar, se você ler o livro de Daniel, que naquele período, Daniel é levado junto, seja para disso, amém? Então, é nesse contexto. Isaías é baseado nesse contexsto, escrito no contexto do exílio babilônico, 540 antes de Cristo. E o que promete Isaías? Entende aí o que eu estou te falando, viu? Você não fica perdido depois. O que promete Isaías 55, a partir do seu versículo de número 1? Promete algumas coisas. Promete ao povo de Deus retorno. Deus, em Isaías 55, promete retorno, soltura, liberdade ao povo. Deus promete restauração, uma vez que os muros estavam derribados, como a Bíblia diz. A gente sabe que muro é proteção, a gente sabe que muro esconde a nossa fragilidade, amém, irmãos? Não é isso? Muro esconde a nossa fragilidade, e Israel se encontrava frágil. Deus promete em Isaías 55 restauração, encorajamento. Quando você para observar aqui, você vê que Deus está encorajando o seu povo. É mais ou menos disso que se trata Isaías 55. Este capítulo destaca algumas coisas.
Também até de certa forma no livro de Isaías todo, porque Isaías trata-se do profeta messiânico, de ser chamado do profeta messiânico não é à toa, é porque ele fala o tempo todo sobre alguém que viria e através do sangue dele derramado salvaria a humanidade. O homem teria então acesso a Deus através do sangue derramado. Isaías 55 trata-se de salvação. Quando a gente para observar, a gente vê que Isaías ele está falando sobre salvação. E aqui fica fácil para a gente entender que Isaías ele trata de bênçãos que não se compram. Se você não tinha lido Isaías 55 e meditado nele ainda, quando você lê e meditar, você vai ver que aqui trata-se de salvação e de bênçãos que não se compram. Não tem como comprar. E o ou melhor, em que isso se aplica a nós nos nossos dias, uma vez que já passou tanto tempo? Em que isso aí se aplica na igreja atual? Para isso a gente vai começar no versículo de número 1. Se você deixou a sua Bíblia aberta, eu preciso que você acompanhe comigo aí no nome de Jesus. Versículo de número 1 até o versículo de número 5 diz assim, ó vós, todos os que tendes, irmãos, aqui, antes de você ler, não é só ler, é ler e tentar entender o que você está lendo, amém? É tipo interpretação de texto na escola, que é a interpretação de texto. É você ler e tentar entender aí o que você está lendo. Não é só para ler aleatoriamente, não. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Olha aí, irmãos, o que está escrito? Vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão. Olha o que está escrito, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. É uma pergunta. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-lhes as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te concedeu, nunca conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Se você prestou atenção no que você estava lendo, você viu que aqui fala de salvação. Um concerto perpétuo. É eternidade, é aliança eterna. Isso é salvação. Aqui trata-se de uma satisfação espiritual que o mundo não pode dar. Olha aqui para mim, por favor. Está sem dinheiro, você leu isso aí. Então, por isso que eu te pedi para prestar atenção, moço. Está sem dinheiro? Venha e compre. Sem dinheiro. Isso é graça. E graça trata-se de uma satisfação espiritual que o mundo não pode oferecer. Irmãos, a graça ela não é dom do homem, ela é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A graça é o que me vê como pecador, e mesmo sendo quem eu sou, ela consegue me
alcançar e me levar para o céu. Deixa eu te explicar aqui, olha para mim, por favor. Eu posso ficar aqui a noite inteira tentando te explicar o que é a graça e eu não vou conseguir ter êxito. Eu posso tentar aproximar aqui, eu posso ficar aqui a noite inteira falando com você sobre a graça de Deus e a gente ainda vai ficar devendo, sabe por quê, irmãos? Porque não tem como explicar a graça. Você se conhece, assim como eu me conheço, ó miserável pecador que eu sou. Você conhece, você mesmo conhece as suas mazelas, eu conheço as minhas mazelas. E ainda assim, eu posso chegar sem dinheiro e comprar. Sabe o que é isso? É ser um pobre que tem acesso ao que o dinheiro oferece. Você entendeu o que eu disse aqui? É ser pobre e não ter dinheiro na mão, mesmo assim ter acesso a que só é comprado com dinheiro. Aqui fala de um preço alto, aqui fala de um preço alto que foi pago. É mesmo eu sendo assim, é mesmo você sendo assim, é mesmo a igreja de Cristo na terra sendo assim, é o mesmo que o ser humano na terra, o ser humano sobre a face da terra, ser do jeito que é e ainda ser alcançado. Irmãos, vou te falar um negócio aqui. Deixa eu ver como é que eu vou te falar isso aqui. Para ficar mais fácil, não é que eu quero achar. Eu vou ter que falar do jeito que é, porque senão vocês não vão. Acho que vocês não vão. Todo mundo aqui já ouviu falar de um homem que chamava Pedrinho Matador? Quem já ouviu falar do Pedrinho Matador? Aquele homem matou o próprio pai, arrancou o coração do pai, tirou um pedacinho do coração, colocou na boca, mastigou e cuspiu. Sabia que ele se converteu? Você sabia disso, mano? Sabia não? Ele se converteu. Morreu de causas naturais? Não, irmãos. Ele morreu assassinado. Viveu pela espada e morreu pela espada, como a Bíblia diz. Não tinha conta de quantas pessoas ele. Mas ele se converteu. E ele mudou de vida. E ele começou a falar do amor de Jesus Cristo. E ele morreu depois de ter passado pelas águas, aceitado o Senhor Jesus e estava servindo a Deus. Acredita em mim? Não? Alguém aqui testifica do que eu estou falando aqui? Alguém viu isso? Viu não? A senhora viu? Ok. Não acredita em mim? Não? Pesquisa para você ver. Estava servindo a Deus. Aí eu sou obrigado a dizer para você, Marcão, ele foi salvo ou não foi? Salvo. Isso é graça. Jesus disse para uma geração que haveria mais rigor para ela do que para o povo para os dias de Noé. Vocês lembram disso? Haverá mais rigor para vocês. Por que será? Porque eles estavam rejeitando o quê? A graça. Foi alcançado pela graça ou glória? Isaías 55, do 1 ao 5, fala de graça. Fala de um favor, irmãos, que o dinheiro não compra. Por isso que está escrito, está sem dinheiro, vem e compra também. Você leu isso aí, amém? Está sem dinheiro, vem e compra. Por causa disso. Amém? Você está entendendo a mensagem que é aqui? Amém ou não amém? Tá? A gente vai ler agora do verso 6 e 7. Vamos lá, diz assim, ó. Buscai ao Senhor, você quer conhecer demais. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto.
Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Olha aí, irmãos, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Irmãos, a questão da eu vou ler errado aqui mesmo, mas é porque tem hora que está dando embaralhadinho, mas esse problema vai ser resolvido ainda com óculos, tá? Deus está aqui chamando o quê? O homem ao arrependimento. Ah, pastor, mas só não falou lá no início da pregação que fala de salvação, bênçãos que o dinheiro não se compra, é retorno, é restauração, não fala de encorajamento, irmãos. Salvação é isso. É alguém todo-poderoso chamando alguém que é mortal ao arrependimento para que ele possa ser salvo. Para que ele possa ser salvo. Eu sei que é um assunto chato. Eu sei que talvez não vai te agradar o que eu vou falar aqui, a comparação que eu vou fazer, mas tem gente que acha que pecado e iniquidade é tudo a mesma coisa, mas não é. Ah, é chato, o assunto está tudo bem, eu sei que eu sei que talvez a pregação que agrada nem é essa. Deus chamando o homem ao arrependimento. O que isso tem a ver com pecado e iniquidade? A Bíblia diz que que o Senhor Jesus vai falar: afasta-te de mim, porque não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, pecado é ser pecador com a natureza de Adão. Nasceu do pecado. Você sabe que você nasceu do pecado, né, irmãos? Por isso que a Bíblia diz que se o homem diz que não é pecador, ele já está mentindo, porque ele nasceu da natureza do pecado. Então, quer dizer que se eu morrer como pecador, mesmo estando servindo ao Senhor Jesus, então quer dizer que eu não sou salvo? Não é isso que está dizendo, porque pecado é diferente de iniquidade. Iniquidade, irmãos, é repetição de pecado consciente. Eu sei que está errado e continuo. Você está entendendo? Amém? Isso é iniquidade. É por isso que está falando: vós que praticais a iniquidade. Sabe, Deus aqui, na boca do profeta Isaías, está chamando o homem ao arrependimento. Quando você leu aqui os 6 e o 7, ali fala de uma mudança de vida. Amém? Mudança de vida. Arrependa. Sabe, mude o caminho, muda a rota. Aqui fala de uma mudança na maneira de pensar. Irmãos, olha para mim, por favor. Isso que é conversão. É mudança de direção. É mudança na maneira de pensar. Olha aí para você ver, ó, deixe o ímpio o seu caminho e o homem, já estou no 7 aí, deixe o ímpio o seu caminho e o irmão, você percebeu o que fala o ímpio? Está vendo? Ímpio é quem pratica a iniquidade. Ó, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Mudança na maneira de pensar. Mudança, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele nos conhece. E eu, em todo o tempo pregando aqui, eu não estou aqui dizendo a você, sabe, que você está fazendo tudo o que está dizendo aqui, e que eu estou aqui apontando o dedo. Isso aqui é um exemplo para nós. Porque nós passamos aqui 4 domingos falando sobre sonhos. 4 domingos, irmãos, e hoje é o 5º, falando sobre sonhos, sobre sonhar, sobre ter sonhos. Sonho, antes dele chegar no coração, ele passa pela mente. Amém ou não amém? Amém ou não amém? O sonho, antes de chegar no coração, ele passa pela mente.
Então, a minha maneira de pensar, ela está relacionada diretamente com como vai ser a minha vida e a realização dos meus sonhos. Maneira de pensar, transformação na mente, transformação no modo, na maneira de pensar. Versículo de número 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce, olha aqui, olha que coisa bacana que está escrito aqui, ó. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra, olha o que está escrito aqui, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Nossa, essa palavra aqui, irmãos, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Deixa eu perguntar um negócio para você aqui. A chuva volta para o céu, irmãos? A chuva volta para o céu, sim. Mas aqui está escrito que não volta. Só que quando a gente lê embaixo, a gente consegue entender o contexto do que Deus falou na boca de Isaías. Não volta vazia, ou seja, cumpre o propósito antes. Ela não volta como gota, ela volta como vapor, mas ela retorna. É um ciclo infinito. Enquanto o infinito dura nessa terra. Isso aqui chama minha atenção, irmãos, porque aqui está escrito que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito ao qual Ele a enviou. Sabe, quando nós estamos aqui falando de salvação, irmãos, nós estamos falando nada mais, nada menos do que o cumprimento da palavra. Salvação é o cumprimento da palavra. Deus está fazendo uma promessa ao povo e dizendo, olha, em outras palavras, é o que Deus está dizendo aqui, pode confiar no que eu estou dizendo, pode confiar no que eu estou falando, porque a minha palavra não volta para mim vazia, ela cumpre o propósito ao qual eu enviei, sabe? Irmãos, é por esse motivo que você me vê orando sempre. Talvez você não vai lembrar agora, mas talvez você vai lembrar que na minha oração eu sempre digo, Senhor, que essa palavra cumpra o propósito ao qual o Senhor a enviou nessa noite. Quem já me viu orando assim? Amém ou não amém? Irmãos, porque eu sei disso. A palavra, eu não oro assim de agora, tem muito tempo. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Falar de salvação, falar de restauração, de bênçãos que o mundo não sabe, que o mundo não compra, ou que o mundo não tem como pagar. É falar de cumprimento da palavra. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Esteja na palavra e ela vai se cumprir na sua vida. Glória a Deus. Esteja na palavra, irmãos, esteja na palavra. Sabe, quando a gente leu lá em cima, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Está falando é disso. Está falando é de acesso. É de ter passagem. É de poder passar para o outro lado.
Você lembra que eu falei com você que essa série de mensagens ia melhorar? É por causa disso, irmãos, porque o término da mensagem, desde o início, quando Deus me deu essa série de mensagens, o seu término o plano de Deus é melhor que o meu, Senhor. O maior sonho de Deus para nós é a salvação em Cristo Jesus. Tudo perde o sentido sem salvação. Não tem nada que compensa sem salvação. Sabe? Ser salvo, ter acesso à salvação, e isso é através da palavra. Esteja na palavra e ela se cumpre na sua vida. Tem algumas coisas que eu anotei aqui a respeito da palavra. Primeiro, irmãos, a palavra é soberana. Não tem como refutar a palavra de Deus. Você está entendendo aqui? Eu disse amém ou amém? Não dá para refutar, irmãos, a palavra de Deus. Ela é perfeita. Ela é soberana porque ela existe. Nossa Deus, olha o que eu estou te falando aqui. A palavra de Deus é soberana porque ela existe em si mesma. Você está entendendo, irmãos? A palavra de Deus é soberana por causa disso. Ela existe em si mesma. Ele fala e cumpre. A palavra, ela é suficiente. Sabe do que você precisa? Sabe do que eu preciso? Sabe do que nós precisamos? Da palavra. Esta que nós desprezamos. Esta que a gente tem acesso a ela e não lê nem uma vez na semana. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa guardar, irmãos, o que a palavra diz. Sei que talvez tem pessoa que vai falar comigo assim: eu já passei dessa fase. Eu já tive tanta vontade de ler a Bíblia e hoje eu não tenho mais. Eu já li a Bíblia todas algumas vezes, mas hoje eu não tenho mais essa vontade. Tem que ler a Bíblia, irmãos. Nós precisamos estar unidos na palavra. Não tem como viver os sonhos de Deus se não tiver na palavra. Meu Deus do céu, nossa, depois que eu me tornei pregador da palavra, irmãos, o quanto eu aprendi. Eu brinco muito com a pastora, falando com ela que eu aprendi até a escrever, irmãos. Eu tenho esboço lá que eu tenho vergonha de ver. Eu escrevia tudo errado, com uma letra terrível. Minha letra ficou bonitinha, eu tenho prazer de olhar para a minha letra agora. De vez em quando eu acabo de preparar o esboço, eu vou lá e pego o esboço, mostro para ela e falo assim: ah, que letra bonitinha. Eu aprendi até a escrever, irmãos. Nosso Deus, eu aprendi tanto com a palavra. Irmãos, meu Deus, eu estava com uma sede tão grande quando eu me converti que eu comia Bíblia, eu queria sempre mais, eu ficava estudando até tarde e sabe, aquela agonia para poder digerir o máximo possível, sem saber que todo o conhecimento, irmãos, eu comprava revistinha para me estudar, sem saber que eu iria me tornar pregador da palavra. E o acesso está aí. Eu estou te encorajando a ler a palavra, porque ela é suficiente. Quem tem a palavra tem a salvação, irmãos. Você não entendeu o que eu estou te falando? Olha, hoje é culto de Santa Ceia, irmãos. A palavra é Jesus. Ele é o Verbo que se fez carne, habitou no nosso meio, hoje está à destra de Deus. Ele é a palavra. Você tem que ler a Bíblia. Pastor, já li, hoje em dia eu não leio. Volte a ler a palavra, sabe, aqui, vou te dar um conselho, vou te dar um ensinamento. Pegue uma historinha que você conhece. Jesus acalmou a tempestade. Estude ela.
Bethesda, mas nem é tão simples assim. Mas também dá para poder estudar, pega uma história, sabe? Jesus acalma a tempestade, sabe? A cura do Bartimeu. Pregações simples, fala, estuda, mergulha. Amém? E tudo isso eu te digo porque a palavra ela é salvadora, é ela quem salva. Jesus é a palavra. E para terminar aqui, esse tópico, e a gente já está terminando mesmo, irmão, a palavra é a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu aposto, eu só não vou postar porque apostar é pecado. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento você perguntou algo para Deus, ficou esperando a resposta e achou que Deus não te respondeu. Talvez a resposta que ele tinha para a sua vida naquele momento estava numa história da Bíblia, numa passagem da Bíblia, onde ele te faria talvez sonhar, onde ele te faria talvez lembrar de uma história da Bíblia. Nós precisamos, irmãos, de Bíblia. Nós precisamos da palavra do Senhor. Até para estar triste, até para estar, irmãos, e eu não estou te falando para ser, amém? Ser é diferente de estar, amém? Tá? Ser eu estou te falando que, né, que você é. Estar tem a ver com o momento, amém? Estar, eu estou, né? Eu estou te falando de momento, até para estar triste, a gente tem que saber Bíblia. A gente tem que estar vivendo na palavra. A gente tem que ter a palavra dentro de nós, até para estar triste. Sabe por quê? Porque uma pessoa que está triste e ela não tem conhecimento nenhum da palavra, corre o risco dela ser triste. Mas uma pessoa que está triste e ela sabe do que Deus tem para a vida dela através da palavra, ela vai estar triste naquele momento, mas o Senhor vai acalentar, sabe, o coração dela. Sabe, olha para mim, por favor. Talvez no momento de maior tristeza meu e seu, porque a gente tem a palavra do Senhor guardada no nosso coração. Talvez no momento em que você estiver lá chorando, eu profetizo que Deus ele vai fazer você lembrar de que o choro pode sim durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez quando você estiver se sentindo sozinho, eu profetizo, irmãos, Isaías 49:15 na sua e na minha vida. Pode a mãe esquecer do filho que mama, de forma que não se compadeça do fruto do seu ventre? Ainda que essa venha se esquecer dele, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu te tenho gravado na palma da minha mão. Está com medo? Eu profetizo sobre a nossa vida a palavra, irmãos, Isaías 41:10. Não temas, eu sou contigo. Não te espantes, eu sou o teu Deus. Eu te guardo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha salvação. É Bíblia, sabe? É Bíblia. A resposta está na Bíblia. A resposta que a minha alma e que a sua busca está na palavra. Amém? Tá aí. Estamos terminando, viu? Verso 12 e 13, para a gente ver o que está falando. 12 e 13 diz assim, ó: porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta,
Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Nunca se apagará. Eu tenho uma pergunta para você. Está escrito que nunca se apagará. Essa terra vai passar? Vai. Marcos 13:31. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra do Senhor, irmãos, é eterna, porque a palavra é Jesus. Glória a Deus. A palavra é o Senhor Jesus, ela é suficiente na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Do que nós precisamos? Da palavra. É o que a palavra diz. Isso aqui está falando de salvação, irmãos. Esse versículo termina falando, sabe, sobre eternidade. Algo que não se apaga. Isso é o resultado de uma vida na palavra. Aqui falou de algo que não se apaga. Tem algo no céu que pode ou não pode ser apagado? No céu. Lá existe um livro. Nesse livro está o meu, o seu nome, chamado de livro da Vida. da vida. Moisés falou com Deus, falou, olha, se destruir o povo, risca o meu nome do seu livro. Ou seja, pode ser apagado, sim ou não? Sim. Não é verdade? Para o nome permanecer lá. Necessário ter uma vida com Cristo aqui nessa terra. Amém. Amém, glória a Deus. Vou te falar um negócio aqui. Eu não vou entrar muito, não vou aprofundar muito, não, porque senão você vai ficar pensando que eu sou doido. Para mim, irmãos, a pior coisa no inferno não é que lá é um lago de fogo e enxofre. Para mim não é que o inferno é quente. A pior coisa no inferno, para mim, é o próprio significado. Para mim, não estou falando do significado de inferno, mas para mim, é o próprio significado do que é para mim. Para mim, o inferno significa o resultado de uma vida sem Deus e uma eternidade sem Deus. O que é a eternidade? É estar fora do tempo. Não existe tempo determinado. Sabe? Termina essa mensagem aqui dizendo, irmãos, que o Senhor ele tem vida com abundância para nós. Que os meus pés não pisem no inferno. Que os seus pés não pisem no inferno, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, irmãos, através dessa palavra, salve a nós e a nossa família. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que eu e você não venhamos viver uma vida aqui longe, fora da palavra. O livro de Amós, irmãos, 8:11, diz que vai chegar uma hora que os jovens eles vão desesperar, porque eles vão procurar as palavras do Senhor e não vão achar. Assim como está escrito em Isaías 55, que vai passar, buscar o Senhor enquanto se pode o quê? Achar. A palavra está aqui. Tá bom? Se coloca sobre os seus pés, no nome de Jesus. Nós vamos passar aqui para o momento da Santa Ceia. Hoje nós sentimos a falta do irmão Celso, da irmã Expedita, eles estão prestigiando as netinhas deles,
que vão passar pelas águas, todas duas, né, na noite de hoje. Então eles estão lá abençoando a vida dela, e eu achei muito importante eles estarem lá, amém, irmãos? Né? É algo que vai ficar gravado na mente e no coração delas. Então, a pastora vai estar servindo a Santa Ceia no nome de Jesus. Eu vou estar apresentando aqui ao Senhor, consagrando diante do Senhor, que esse momento, irmãos, ele possa marcar a nossa vida mais uma vez. Que todo sonho que nós buscamos, inclusive sexta-feira agora nós estávamos lá no monte, orando pelos nossos sonhos, os nossos projetos, que todos os sonhos que nós passamos aqui, esses domingos, orando, que todos eles se concretizem na palavra, em nome de Jesus. Amém? Feche aí os seus olhos. Quero fazer uma oração aqui. Que ajude para você consagrar sua vida diante de Deus agora. Quero pedir para você colocar o seu coração diante da palavra do Senhor. Aleluia. Olhos fechados. Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome. Nós passamos aqui, Senhor, com a noite de hoje, 5 domingos, pregando acerca dos sonhos. Buscando diante do Senhor os sonhos dos nossos corações, sonhos estes, ó meu Deus, que às vezes fogem do controle dos nossos braços, das nossas mãos. E nós precisamos, ó meu Deus, nos apegar ao que a Tua palavra diz. A Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades nas riquezas que estão depositadas em Cristo Jesus. Nós apresentamos diante do Senhor os nossos sonhos. Nós apresentamos, ó meu Deus, diante do Senhor, ó meu Pai, a nossa vida, a nossa casa. Apresentamos diante do Senhor a nossa família. Apresentamos aqui, ó meu Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, ó meu Pai. Toda a nossa vida, o Senhor nos conhece. Ainda antes que nos formasse, o Senhor já nos conhecia. Então, meu Deus, eu apresento ao Senhor, ó meu Pai, as nossas vidas, e nós pedimos ao Senhor que, por misericórdia, nos perdoe os erros, as falhas, os pecados. Aqui, ó meu Deus, que tem tentado nos distanciar do Senhor, perdoa-nos. Lava-nos, purifica-nos com o sangue do Senhor Jesus. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo, que esse momento aqui, ó meu Pai, ele possa marcar, ó meu Pai, muito além, Senhor, de um dia, mas que esse momento possa, meu Deus, marcar nas nossas vidas a eternidade que está depositada na palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos ao Senhor a nossa vida. Eu quero que, meu Deus, a
apresentar diante do Senhor o pão este que representa o corpo que foi moído, partido, pisado, para que nós e em nós pudesse haver transformação, cura, para que nós pudéssemos nos achegar, meu Deus, diante do Senhor, que nós pudéssemos, ó Senhor, através do pão, nos achegar à vida eterna. Deus, em nome de Jesus, renova a aliança conosco, ao cearmos. De igual modo, Senhor, nós apresentamos diante do Senhor o suco da uva, este que representa o sangue derramado no madeiro. Deus querido, renova a aliança conosco ao cearmos. Haja nesse momento uma transfusão de sangue, e o sangue puro dê lugar ao sangue puro e carmesim do Senhor Jesus. Transforma-nos de dentro para fora. Cura-nos. Cura, Senhor, a nossa alma. Cura o físico. Que ao cearmos, ó Deus, o Senhor renova a aliança conosco em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Assim nós te apresentamos o pão, assim nós te apresentamos o suco, assim nós te apresentamos o corpo e o sangue. Que haja a parte espiritual do corpo e do sangue do Senhor Jesus em cada cálice, em nome do Senhor Jesus. Recebe aí na sua mão o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor renove a aliança conosco nessa noite. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Feche os teus olhos. Em sinal de rendição, curva a tua cabeça. Curva a tua cabeça nesse momento. Com os olhos fechados, receba a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensino. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei,
isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que o Senhor Jesus Ele esteja renovando a aliança conosco nessa noite. É Ele que sabe do amanhã, é Ele que conhece o nosso dia, é Ele que conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Que nada nos impeça de viver essa comunhão. O que está acontecendo aqui agora está além do que você pode imaginar. Algo interessante é que na mesa da ceia, Jesus disse aos discípulos: aquele a quem eu der o pão molhado, esse é quem vai me dar. O primeiro pedaço de pão era dado para a pessoa mais importante da mesa. Isso era sinal de honra. Jesus então, ele parte o pão. Ele molha e ele dá a Judas. E ele estava dizendo a Judas: olha, você pode até não me honrar, mas eu estou te honrando. Você pode até me trair, mas para mim você é meu amigo. Quando ele chega para mostrar quem era Jesus, ele dá um beijo em Jesus Cristo. Jesus Cristo diz para ele assim: que traz o mundo. Qual a semelhança entre nós? Não merecemos, mas no entanto, ele parte o pão conosco nessa noite. Ele nos deu parte do corpo dele. Irmãos, que nada, escuta o que eu estou te dizendo, que nada nos impeça de viver esse momento, de viver essa comunhão, que nada nos impeça, que nada nos impeça de tomarmos do sangue dele na mesa dele. O que você precisa entender é que agora ele te honra na mesa dele. Que por causa do sangue derramado na cruz, um dia cearemos com Ele na eternidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, erga o cálice contendo o corpo, o cálice contendo o sangue para Deus. Senhor Deus, nós apresentamos diante do Senhor agora, ó Pai, as nossas vidas, e nós te damos graças. Obrigado pela honra de poder estar assentado à sua mesa. Obrigado por nos permitir, através da tua palavra, entender, ó meu Deus, que a maior honra é a salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, renova a aliança conosco. Renova a aliança conosco. Pecados castigados em Jesus. Renova-se. Que ao cearmos o Senhor possa nos curar. Que os nossos pensamentos tornem para o Senhor. Que a nossa vida seja transformada. Muito obrigado, Senhor Jesus. Meus pecados castigados em Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Diga, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus. Eu te dou graças.
pelo sangue derramado, pelo corpo partido pelos meus pecados. Diga, graças eu te dou. Diga, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pode ser em nome do Senhor Jesus. Mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve, mais alvo. Nós estamos terminando o culto, mas nós vamos fazer aqui uma oração pela vida, né, das mães. Pode ser aí no seu lugar mesmo, viu? Não tem problema. Queria pedir pastor Lívia para poder estar entregando uma lembrancinha para cada uma das mães. É algo simples, mas singelo. Pode ser sentar no seu lugar. É algo simples, mas singelo, feito com carinho, tá bom? Para vocês verem, né, que vocês são bênção, quão importante vocês são. Deus possa abençoar a cada um em nome do Senhor Jesus, tá bom? É simples, irmãos, mas é feito com todo o carinho, tá? Cuidado com a tampinha, porque essa tampinha desencaixa fácil. Vamos cair. Deus abençoe todas as mães. Em nome de Jesus. O Senhor é bom, a sua graça e misericórdia é para sempre. Nós vamos estar orando pela vida de cada um em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, no próximo sábado agora, nós vamos fazer um evangelismo na região aqui. Algo que se faz muito necessário, viu, irmãos? E quem puder vir nos ajudar, vai de fato estar ajudando. Não é algo que a gente vai ficar aqui um dia inteiro, né? A gente vai vir com um objetivo de espalhar uma mensagem. Eu tenho certeza do que eu estou te falando aqui. Vai ter algumas pessoas que vão receber essa carta e que vai chegar na hora certa na vida dele. Amém. Porque ali a gente vai colocar uma palavra ali, amém? Amém. Sabe? Vai chegar na hora certa. Talvez alguém que está passando por um problema, que julga insolúvel, né? Vai chegar na hora certa. E a nossa vida, ela tem sentido se
se a gente fizer algo para o Senhor, amém? Não é verdade? A gente precisa fazer algo para Deus. Então eu estou te pedindo ajuda. Vem no sábado agora, né? A gente vai fazer, eu acredito que 1 hora e pouquinho só a gente resolve, né, esse evangelismo e vai ser bênção. Tá? Então a gente vai estar saindo aqui umas 4 horas, ou 5, 4 horas, né? Umas 4 horas da tarde. Então, vem participar. O que nós vamos fazer? A gente vai colocar uma carta nas caixinhas de correio das pessoas. A intenção é que elas achem mesmo a carta lá. Então eu te peço que venha nos ajudar no nome de Jesus. Como eu já disse aos irmãos, domingo, sexta-feira passada, a gente foi ao monte, né, e foi um momento lá abençoado. Levamos o seu pedido de oração, levamos o pedido de restituição, oramos por isso lá. Tá? Você pode ficar tranquilo, ninguém leu o seu pedido. Se você não trouxe nos dias e trouxe hoje, quiser deixar aqui, a gente leva no próximo dia de monte, não tem problema, viu? Pode ficar tranquilo que ninguém vai ler seu pedido. Se você quiser colar, grampear, você pode, viu? Só não pode pôr fogo. Né? Pois é, ué. Costurar, pode fazer o que você quiser, mas a gente vai levar lá, tá bom? Em nome de Jesus. Eu peço humildemente você que permaneça ajudando a igreja com o seu dízimo, sua oferta. Você que trouxe a ofertinha que a gente pediu, né? Ministra a oferta hoje, saiba o seu dízimo, ajude, irmãos, viu? Ajuda muito. Vou te dar exemplo. O aluguel da igreja vence 5 no dia 22. A alegria do meu coração é poder pagar antes. Poder pagar antes é melhor ainda, viu? Tá? Então, o meu dízimo, a minha oferta, o seu dízimo, a sua oferta, ajuda a igreja. Não pense que porque é eu que trabalho, o dinheiro que entra, que o meu não faz parte do que faz o mesmo. Mais do que o que você consegue imaginar. Tá bom? Não pensa que não faz parte, não, porque faz. Tem semana que eu trabalho para poder levantar dinheiro para resolver coisas da igreja. Com o maior prazer. Pastor sabe isso. Eu tenho preguiça. É pecado? É. Eu tenho preguiça de levantar muito cedo. Então eu levanto umas 8 horas da madrugada, 8h30 da madrugada. E sai e volta até umas 6 horas trabalhando para poder pagar alguma coisa da igreja de não gosto de trabalhar segunda-feira comigo. Por isso que eu gosto de trabalhar com eu prefiro trabalhar sábado e folgar domingo e segunda. Enquanto você está trabalhando, eu estou assistindo filmes e não passa além disso. Sério, eu gosto de folgar segunda. Então eu trabalho terça, sábado e folgo. Nesse cara 5x2, não. Esse cara é 5x2, tá? Então, ter essa algum compromisso da igreja, irmãos, e com uma alegria no meu coração. É um prazer, viu? Estou te falando aqui, só para você saber mesmo que o meu dinheiro entra também, viu? Então, permaneça sendo dizimista, permaneça sendo ofertante, permaneça ajudando a obra, saiba que a sua ofertinha vai ajudar, seu dízimo vai ajudar, e isso, dinheiro não compra. Amém, irmãos? Dinheiro não compra. Deus é tão bom que eu tenho dinheiro, eu compro, eu não tenho, eu compro do mesmo jeito, não é assim? Está escrito aqui? Vem e compre sem dinheiro. Né? Significa que Deus prospera a nossa casa, Ele prospera a nossa vida. O Senhor é bom. Vamos? Se coloque sobre os seus pés. Vamos aos nossos lares em nome de Jesus. Pegue aí um dízimo, uma oferta, se você a pode fazer. Glória a Deus. Meu carro deu um probleminha e eu acabei de chegar com ele na fé.
E ele vai chegar em casa na fé também. Dá um jeitinho de arrumar ele amanhã. E graças a Deus que o irmão antes fez a correria dos irmãos. Eu estava, ó irmão antes, 7 horas eu não tinha conseguido me responder. Eu estou com a pastora aqui assim: ah, não vou ir com esse carro do jeito que está no sarro. Vou do jeito que está. Irmãos, é a obra, eu amo fazer isso, tá bom, irmãos? Faço o maior carinho, o maior prazer. Glória a Deus pela vida de cada um que nos ajuda. Amém? Tá? Feche os seus olhinhos. No nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando aqui pela vida da irmã Maura. Eu te peço que interceda pela vida dela. Nós vamos orar pela vida da irmã Lourdes também, né, que estava enfrentando um probleminha de saúde. Está melhor um pouco. Graças a Deus pôde estar aqui hoje, né, no nome do Senhor Jesus. E vamos estar orando pela vida das mães. Oremos, irmãos, corrente, oremos uns pelos outros em casa. Lembra de mim na sua oração lá? Em nome de Jesus, porque eu oro pela sua vida e Deus sabe que eu oro mesmo, né? Eu oro pela sua vida, então ora para mim também, ora pela pastora Lee, ora pela irmã Elane, pelo irmão Vinícius, e eles oram por cada um também, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela palavra que foi ministrada aqui, tratou diretamente aos nossos corações. Obrigado pelo seu cuidado, pela sua generosidade, porque mesmo não merecendo, mesmo sendo o pecador que eu sou, o Senhor me ama, o Senhor tem ministrado em mim a tua graça e salvação. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa nos conceder uma semana debaixo da sua proteção, nos livrando de todo mal. Guarda a nossa casa, como a tua palavra diz, dá ordem aos teus anjos para que guardem a nossa vida, para que guardem a nossa casa, a nossa família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, aproveita essa oração, Senhor, para orar pela vida da irmã Maura, pela vida da irmã Lourdes e de cada um dos irmãos que de alguma forma enfrenta algum problema de saúde, que o Senhor, meu Deus, que é conhecedor de todas as coisas, que o Senhor possa estar, meu Deus, ministrando cura sobre nós, cura, Senhor, sobre a vida de cada pessoa que se encontra de alguma forma enferma. Joga por terra toda enfermidade, não permita, Senhor, que a enfermidade nos ponha prostrados, não permita, Senhor, que a enfermidade tenha o poder de nos tirar, Senhor, da tua obra, da tua presença, mas ministra, Senhor, saúde sobre nós, sobre a tua igreja. Eu apresento ao Senhor, meu Deus, a vida da irmã Maura, da irmã Lourdes, peço ao Senhor que ministre saúde sobre elas, que jogue toda a enfermidade por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Que elas possam continuar firmes aqui, Senhor, buscando, adorando a tua presença, o teu nome em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu peço ao Senhor neste momento, pela vida de cada mãe, que exerce, Senhor, o papel de autoridade na sua casa, no seio da sua família. Que o Senhor, Deus, possa estar abençoando a cada uma delas, os sonhos, os projetos, e que os filhos, que é o motivo pelo qual elas são chamadas de mãe, que os filhos possam honrá-las, que os filhos possam ser bênção na vida de cada uma delas, que os filhos, ó meu Deus, possam crescer e ser bênção na tua presença. Honra, meu Deus, essa mãe, honra esta família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada mãe, dando sabedoria, guardando em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos isso e te agradecemos. Apresenta ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a vida de cada uma delas. Deus querido, de igual modo eu peço ao Senhor que o Senhor possa fazer com que no mundo espiritual essa série de mensagens esteja sendo encerrada de forma poderosa, com chave de ouro, como se diz. Peço ao Senhor, meu Deus, para que a tua bênção alcance cada sonho, cada projeto, cada coração, no nome do Senhor Jesus. Abençoa, ó Deus, o dizimista, o ofertante fiel, onde essa pessoa colocar na mão, que a bênção do Senhor se faça presente. Abra as janelas dos céus, derrame bênção sem medida sobre a nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos,
em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito de Deus sejam com cada um de nós e conosco permaneça para sempre. E todos digam amém. Vão em paz e que o Senhor Jesus nos abençoe. Oh,